separar as classes, né? Os jovens que estão na igreja vão ficar aqui embaixo hoje. As demais classes podem subir. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor nesse dia de culto denominado culto da família, e que é um culto de adoração e exaltação ao nome do Senhor. Pode ter certeza que é um privilégio muito grande, né? Poder viver mensalmente esse momento onde a palavra é mais específica, voltada para a família. E aí nós trazemos nessa manhã para o nosso estudo, e antes de começar, né? Eu queria pedir aos diáconos, por favor, se tiver alguém aí por fora que peça para entrar para a igreja, né? Por favor, se tiver alguém aí na cantina que não esteja diretamente em alguma atividade, que por favor peça para entrar para a igreja para esse momento da palavra do Senhor. Eu trago hoje, nessa manhã para a nossa vida, como tema para esse estudo, o princípio da honra na família. Vivemos um tempo de muita dificuldade, e aí, semana passada, eu recebi um contato, uma ligação, né, via o WhatsApp, e era uma pessoa querendo agendar uma consulta para o filho. E eu agendei a consulta. Normalmente nós atendemos primeiro o responsável para depois atender a criança, mas essa mãe, ela depois avisou que não podia deixar de levar a criança porque não ia ter com quem ficar. Eu falei, não tem problema, pode trazer. Se não houver nenhum assunto ou algum assunto que você não possa falar na frente da criança, pode trazer. Enfim, ela trouxe. E naquele primeiro encontro, começando a conversar com aquela mãe, adivinha qual foi a maneira que a mãe tinha para distrair aquela criança? Qual era? Celular. Enquanto eu conversava com a mãe, ela tinha que distrair a criança. Então ela usou a ferramenta, que a gente sabe qual foi. Só que quando ela tirou essa ferramenta da bolsa, a criança olhou para ela e falou assim: sua mentirosa, você é uma mentirosa. Você disse que o celular tinha ficado em casa. Ou seja, ela havia provavelmente já negado quando foi solicitada essa ferramenta, só que chegou um determinado momento que era inevitável, porque a criança era uma agitação só. Então essa criança verbalizou: sua mentirosa. Por que você fez isso? Você é uma mentirosa. Você disse que o celular tinha ficado em casa, você mentiu para mim. E a mãe tentou argumentar e quase tomou um tabefe no rosto. A pergunta é: aonde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar se não houver o princípio da honra na família? Estou falando de uma criança de 7 anos de idade, tá? Não estou falando de um bebê de colo, não. Onde é que nós vamos chegar? Será que nós temos vivenciado isso? Nesse contexto, né? O que será que está acontecendo nesse mundo? Imagina uma criança chamar a mãe de mentirosa, afirmar isso na frente de outra pessoa. Para mim, irmão, não sei para você, para mim é muito difícil isso. Até enquanto profissional, porque na minha infância, a minha mãe só olhava para a gente. E a minha mãe é daqui da igreja, né? Provavelmente muitas pessoas conheçam. A minha mãe só olhava e ponto, tchau. Né? O meu pai, por exemplo, nunca bateu em 3 filhos homens que ele teve. 3 filhos homens dentro de casa. Meu pai nunca bateu, ele só falava. Então, para mim, isso é muito difícil nesse tempo. Muito difícil lidar com esse tipo de situação. Depois que a mãe quase tomou um tabefe no rosto,
Ela falou assim: eu não sei o que eu faço com esse menino. Ele é tão opositor. Já tem um diagnóstico aí, né, dado pela mãe. Ele é tão opositor. A criança, né, que tem essa agitação violenta, ela é conhecida como desafiante, opositora, né? É o conhecido TOD aí no meio da psicologia, né? É o transtorno desafiante opositor. Eu não sei o que eu faço com esse menino. Ele está tão opositor. Eu também ainda não sei o que vou fazer, irmãos, mas eu vou tentar ajudar. Né? Enfim, o texto que eu trouxe aí, né? Pode iniciar aí, por favor? Rebeca, o primeiro slide, está aí, ó. O princípio da honra na família, na Bíblia, é um mandamento com promessa, resumido em honra teu pai e tua mãe. Esse texto, Êxodo 20, versículo 12, é o 5º mandamento, se eu não me engano. Né? Está escrito aqui, ó, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento foi dado logo depois que o povo saiu do Egito, ok? E tinha uma terra prometida para eles. Então, o texto é claro, ó. Honra o teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá, a terra prometida. Só que o apóstolo Paulo, ele atualiza, né? Ele atualiza esse mandamento. Efésios, Rebeca, 6:2, por favor. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mudou ou não mudou? Mudou. Atualizado aí, ó. Para a glória do nome do Senhor. Então, querido, princípio, todos nós somos filhos. Todos somos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para começar. Será por que o Senhor deu esse mandamento? E é interessante pensar, né, que esse mandamento é dado para o povo de Deus. O povo de Deus que recebeu esse mandamento. Lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento foi atualizado pelo apóstolo Paulo, o povo de Deus recebendo esse mandamento, essa ordem. Inicialmente uma ordenança de Deus, e agora no Novo Testamento o apóstolo Paulo atualizando, né, uma ordenança apostólica. Então é interessante, e pode, por favor, Rebeca, passar para o segundo slide. Princípio da honra na família, beleza, o primeiro. Isso aí, vai, Rebeca. Isso significa dar valor, respeito, cuidado e obediência aos pais para que se tenha uma vida longa e próspera. A honra é demonstrada através de gratidão, reconhecimento da autoridade deles, comunicação respeitosa, cuidado físico e emocional, especialmente na velhice. O que você acha, irmão? Você que já está aí junto comigo nessa introdução, o que você acha? Na verdade, o que você acha, qual você acha que é o efeito desse mandamento para a nossa vida? Qual você acha qual o efeito que ele causa? Né? Honra o teu pai e tua mãe. Qual o efeito que você acha, e já se inicia aqui, né, a nossa troca de ideias, o que você acha que esse mandamento causa de efeito na nossa vida, causa de efeito na sociedade, em todas as áreas da vida? O que você acha? Quem é o primeiro a falar aí, levanta a mão. Um de cada vez, irmãos. Mas, senhor, irmãos, desculpa aí. A partir do momento que você honra, há todo um contexto, se não me engano, Hebreus fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12, capítulo, versículo 1. Fala que nós somos rodeados. Então, a partir do momento que você honra alguém,
todo um contexto está olhando, não somente o contexto mundano, mas a sua própria família. Isso vai ser um efeito recíproco, cascata. Vão ser honrados. Seus filhos vão aprender a te honrar, os filhos dos seus filhos vão aprender a honrar. Isso vai se perpetuar de geração em geração. Amém. Mais alguém? Falar alguma coisa, pastor, nesse contexto aí? Meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor, fala de honra, né? Bom a gente também, cada um de nós aqui, entendermos, né, que a honra é mais do que a obediência, né? A honra é aquilo que você faz em todo o tempo. E não faz só dizendo sim ou não, né? A honra é algo que você presta presente ou ausente, né? Se você tem um pai, você tem uma mãe e você os honra, você vai falar bem dele para os seus filhos, para os seus netos, você vai falar bem dele para a sociedade. Então, essa honra, como Paulo diz ali, né, que deve obedecer e honrar. Então, a gente guardar isso no nosso... E o benefício é para a gente mesmo, é claro, né? Ali já tem uma promessa. E o benefício é para uma sociedade melhor. Amém. Que a gente está contribuindo. Amém. Exatamente isso, pastor. A gente para observar o que tem acontecido no mundo. Eu não sei se você consegue associar tudo que a gente tem vivido no mundo, né, diretamente com esse mandamento, né? Se você não parou para pensar nisso, começa a pensar nisso. O que tem a ver honrar pai e mãe com toda a violência que o mundo tem para a nossa vida aí hoje? Por exemplo, quando a gente pensa em relacionamento afetivo, né, a gente está aqui falando sobre família. Então, na minha época, para a gente namorar, existia uma orientação, né? E, sobretudo, se fosse para querer um compromisso mais sério. Tem aí algumas meninas, os meninos aí que estão, né, e vão a qualquer momento, né, formar suas famílias. A orientação era o seguinte: observa como ele trata os pais dele. Alguém já ouviu isso um dia na vida, irmão? Eu já passei de uma idadezinha, né? Eu já passei dos 50 um pouco, né? Então isso se tornou antigo, talvez, né? Mas a ideia se essa menina trata bem o pai e a mãe dela, se ela é amorosa, cuidadosa com os pais, pode ir, porque, olha, vai ser uma bênção para a sua vida, né? Então a ideia era, olha, se esse menino, você tem que conhecer, primeira coisa, observa se ele obedece os pais. Observa se ele cuida bem do pai, da mãe, se ele é amoroso com os pais, se ele é cuidadoso. Porque se ele for, vai ser uma bênção na sua vida. Essa era a orientação, né? O critério. O critério para se namorar e ser bem-sucedido inicial era esse. Não era nem, olha, tem que ver se essa garota é bonita, hein? Se o pai dela tem dinheiro, se é de família rica. Não. Observa se essa menina, esse menino, se eles são submissos aos seus pais. Olha o efeito disso, né? Porque se não fosse, já seria uma dificuldade, né, para aquele relacionamento. Então tem que ter cuidado, né? Porque se esse menino não obedece o pai, não obedece a mãe, imagine o que ele vai fazer com você quando você for esposa dele, né? Esse pensamento antigo, mas vocês conseguem perceber essa importância? Aí. Amém. 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 Para quem tem aí, né, filho, filha, criança, né, adolescentezinho, jovem, que não está namorando, meu irmão, talvez esse seja o critério mais importante da vida, né? Imagina para um pai saber, ou para uma mãe saber que a filha ou o filho tem lá um namorado, uma namorada, que dentro de casa é parecido com esse menino que eu trouxe aqui um exemplo, que quer bater no rosto da mãe. Imagina para o pai que tem uma filha,
por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? O Carlão quer falar aqui, ô Tiago, por favor. Eu tenho 2 filhas. Imagina para mim saber que o marido da minha filha mais velha foi um péssimo filho que brigava com a mãe, queria bater na mãe e no pai. Imagina para mim uma coisa dessa. Né? Então, talvez, irmãos, para quem ainda tem filho pequeno, esse seja o maior critério. Embora muitas vezes a gente não tenha como fazer essa escolha, né? Na verdade, a gente não tem como, a orientação é essa. Carlos, por favor, Carlos. A paz do Senhor, a igreja. Imagine o exemplo que o senhor trouxe aí, esse rapaz querendo bater na mãe. Antigamente, no nosso tempo, eu acho que nosso pai acabava com a gente. É sim. Ué. Antigamente, meu filho, não tinha essas coisas, não. Tinha não. Tá Porque certo, Carlos. o meu pai, que eu tenho orgulho dele muito ainda, porque no olhar dele ele já sabe quem está errado. Sim. Quando eles estão conversando lá com outras pessoas sérias, ele podia nem passar perto. Sim. Porque, no olhar dele, nem vai lá. Sim, sim. Respeite os mais velhos. Sim. Entendeu? Sim. É isso que eu tenho para dizer. Sim. É que hoje a gente está vivendo um tempo que não se pode mais nada, né? A gente vai até falar sobre isso também. O Carlos trouxe aqui o exemplo do pai dele, eu também tenho um do meu. Como eu disse inicialmente, meu pai nunca bateu, embora fosse um homem muito rígido. Mas o meu pai assoviava, olha isso. Meu pai dava um assovio, e aí eu e meu irmão mais velho, né, que estava sempre pela rua, quando a gente ouvia o assovio, a gente corria para casa. E às vezes chegava em casa, oi pai, o senhor chamou, pai, o senhor chamou? Não chamei não. Aí já estava em casa, ficava lá mesmo, né, por causa daquele assovio. Mas isso é o quê, meu irmão? É honra também. É conhecer, é saber quem é o pai, quem é a mãe. Coisa que hoje, veja o exemplo inicial, né? Uma criança... E isso, não se engane, isso tem sido normalizado, tá? O exemplo que eu trouxe não é, nossa, que é isso? Isso está sendo normalizado, a criança tentar bater no rosto da mãe. E a mãe agir com naturalidade também, né? Pode passar para a irmã ali, que ela quer falar, o Tiago, por favor. Então, a paz para todos, né? Isso aí, depois de a gente ter Jesus na nossa vida, é algo principal na vida de uma pessoa, de um jovem e de uma jovem. Eu fui uma jovem de 17 anos que me casei, muito nova. Eu assisti uma cena, na época, eu era noiva, e não obedeci meus pais, eu até pedi perdão por isso a Deus, né? E me casei com essa pessoa. E eu sofri horrores, né? Isso aí é uma coisa, eu estou com 67 anos, né? Todo mundo sabe, todo mundo até brinca comigo, eu quero me casar de novo, né? Tenho orado por isso. Eu jamais vou me casar com um homem que eu não conheça a vida dele. Como ele é com a mãe, como ele foi com o pai, com a mãe, com a ex-esposa, com os filhos. Isso aí é algo muito sério. Isso aí traz sofrimento para a nossa vida, sabe? No domingo, por exemplo, nós estávamos em família. Minha filha veio do Paraná, isso é até um outro testemunho. E eu nunca havia pedido perdão para ele. Porque eu não era cristão, eu xingava, tipo assim, pelas coisas que ele me fez. E Deus me cobrou isso, porque eu não me importo o que a pessoa fez. Eu tinha que fazer o meu papel e pedir perdão. E foi um momento muito bonito. Estavam meus netos, meus bisnetos, todo mundo junto e ele. E eu falei para ele, eu te perdoo e te peço perdão. Então, eu sofri horrores. Isso aí é uma coisa, pastor, que é muito séria mesmo. Por favor, vocês que são jovens, ouçam o pai e a mãe de vocês quando falam, olha, filha, não faça isso. Não faça aquilo que não é para fazer. Porque, olha, a gente sofre horrores. E depois os traumas são terríveis. Hoje, graças a Deus, eu sou liberta. Mas eu custei. Amém. Irmãos, inevitavelmente, quem não honra pai e mãe, não honra mais ninguém. Então, é uma realidade, e é óbvio que nós não podemos generalizar, né? Mas a pessoa que não honra o seu pai e sua mãe, provavelmente não vai honrar mais ninguém.
não vai se submeter a mais ninguém. Isso é muito difícil de se falar, mas é uma verdade para esse mundo, sobretudo, que nós estamos vivendo. Pode passar, por favor, Rebeca. O que significa honrar os pais? Dar valor. Ser grato pelo que eles fizeram e fazem, levando em conta suas orientações e tendo orgulho deles. Pode pôr o texto, Rebeca, por favor? Pode pôr o texto, por favor? Efésios 6, 1. Ser grato pelo que eles fizeram. Meu irmão, minha irmã, você é grato pelos que os teus pais fizeram para você? Você é grato? Né? Você que já é adulto, mas ainda tem seu pai e sua mãe, você é grato? Vamos pensar sobre isso, a gente vai falar sobre o efeito de tudo isso na sociedade que a gente vive. Né? Você é grato? Olha, eu lembro que quando estava fazendo faculdade, eu precisava de um garantidor. Garantidor é o fiador, né? Então, quem ia ser meu garantidor nesse tempo que a gente vive? Meu pai, já aposentado. Pai, o senhor pode ser o meu garantidor lá na financeira? Porque eu não consigo pagar o valor da faculdade e eu preciso fazer essa faculdade. Claro, pode ir lá ver qual documento você precisa, que eu vou ser o seu garantidor. Enfim, meus irmãos, meu pai foi meu garantidor em 5 anos de faculdade, 10 períodos. Só que o que aconteceu? Quando eu estava no 8º período da faculdade, não, eu acho que já tinha finalizado, só que a minha faculdade, a financeira, estendeu o dobro o tempo de pagamento, né? E aí, quando eu já tinha finalizado, se eu não me engano, 1 ano depois que eu finalizei, o meu pai faleceu. Eu pude comemorar com ele, né, o fato de eu ter conseguido a graduação, mas o meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu ainda tinha 3 anos de pagamento para financeira. Irmãos, eu poderia, não tem nada de que é servo do Senhor não, irmão. A gente não está aqui para se colocar acima de tudo e de todos, não. Mas eu poderia não pagar aquela despesa, que era uma despesa altíssima por mês. Meu pai já morto. O nome do meu pai morto ia ficar sujo. Eu fui lá para honrar o nome do meu pai morto, paguei 3 anos a financeira. Então, meus irmãos, isso é honrar pai e mãe. Isso é compreender o que de fato eles fizeram e ainda fazem por nós. Dar valor. A Rebeca colocou ali, ó, filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí, né, vai lá de novo, Rebeca. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Dar valor, aceitar a autoridade, reconhecer a autoridade que Deus deu aos pais e obedecê-los assim como Jesus fez. É interessante, pastor, eu até ri aqui, né? É dar continuidade a esse exemplo. Tudo aquilo que foi empenhado, né? Com palavra, com tudo. Ontem eu estava assistindo o jogo do Flamengo, aí quando saiu o gol, eu me lembrei do meu pai quando assistia junto. E ali eu agradeci a Deus pelo momento que ele estava com vida. Mas amém. A memória veio aquilo de que ele passou para mim as coisas boas. E outra coisa, pastor, a palavra do Senhor diz ali para que os pais não provoquem a ira dos filhos. Eu creio que o Senhor vai tocar nisso. Porque o exemplo tem que vir de dentro de casa através dos pais, para que os filhos carreguem aquele exemplo, seja ele bom. Porque se não for bom, o filho vai lá na frente denotar aquilo que ele vai aprender do seu pai. Temos de respeito com a esposa, da esposa com o seu marido. Amém. Porque o filho vai olhar assim, poxa, eu quero casar com uma mulher que nem a minha mãe.
A mesma coisa a menina, porque vai ver o exemplo dentro de casa. Esse exemplo dentro de casa. Obrigado. Sabe o que o pastor falou? Eu tenho muitas experiências, né, irmão, para falar sobre essas coisas, né? Há pouco tempo atrás eu estava fazendo um atendimento de casal, terapia de casal. Aí os dois com comportamentos inadequados dentro da relação. Aí eu perguntei pro marido, eu falei assim, você tem um filho, né? Tem um filho e uma filha? Você tem um filho, se quando o seu filho crescer, ele se comportar exatamente igual a você, o que você acha que vai ser o comportamento dele? A mesma coisa para a mãe. Falei, você tem uma filha, né? Se quando a sua filha crescer e se casar e o comportamento dela foi igualzinho o seu é hoje, o que você acha que vai acontecer? Então é o exemplo, né? É o exemplo e é a reflexão para a nossa vida. Então, aceitar a autoridade, reconhecer a autoridade de Deus. Filipenses 2:8, Rebeca, por favor. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, obedecendo, aceitando, né? Próximo slide aí, ter respeito, falar com eles de forma respeitosa e não desrespeitá-los com palavras ou ações, mesmo que seja difícil. Esse aqui que é um detalhe importante, porque a gente quer agir num padrão com os nossos pais ou no mesmo nível com os nossos pais. Meu irmão, a Bíblia é clara. Honra teu pai e tua mãe. Teu pai pode até ser ignorante com você, mas você vai ter que honrar o teu pai. Isso é ordem bíblica de Deus. Ah, não, eu falo com meu pai do jeito que ele falar comigo. Você está errado. Eu falo com a minha mãe do jeito que ela falar comigo. Você está errada. Não, meu pai me trata mal, eu trato ele mal. Faça a diferença você. Exatamente, o texto é claro. O mandamento não é honra teu filho. Não, o mandamento é claro, honra teu pai, tua mãe, meu irmão. Existe uma ordem hierárquica aí que é da parte de Deus. E não é da parte de homem algum. Não, calma aí. Meu pai falou comigo bravo, eu vou falar com ele do mesmo jeito. Meu irmão, não é para você tratar o teu filho mal. Mas, querido, você que é filho, faça a diferença você então. Faça a diferença você então. Cuidar deles, retribuir o cuidado que receberam, especialmente quando envelhece, provendo o que precisam. Será que você consegue fazer isso? Será que você consegue cuidar dos seus pais nesse contexto ali? Cuidar deles. Retribuir o cuidado que receberam, especialmente quando envelhece, provendo o que precisam. Será que você consegue fazer isso? O tempo que nós estamos vivendo é muito difícil, né? Então a gente tem notado aí, percebido filhos que abandonam pai e mãe, que não querem, depois de tudo que vivenciaram, não querem dar nenhum tipo de suporte. E para isso tem diversos argumentos. Pastor Richardson. Pode passar para o próximo slide, Rebeca, por favor. Então, pastor, é interessante que eu estava refletindo nisso, eu falei até com o senhor aqui, tio e tia, né? Então, essa questão de honrar pai e mãe, e apesar de todas as coisas, eu sempre honrei meu pai e minha mãe, e honrei também minha avó muito. Meus irmãos viram isso, né? E hoje, quando tem algum problema, alguma questão em casa, e eles às vezes estão chateados, eu falo, sossega. Chadim, ele chama de Chadim, né? Chadim, seu irmão mais velho, cabe a gente obedecer, porque o Senhor te colocou na frente, então a gente te obedece. Então, isso quando eles viram a honra que eu dou a meus pais, isso refletiu neles. E eles refletiu para mim. Então, honra, quanto mais, não precisa você receber, porque é automático. Quanto mais você dá, mais ela vem ao teu encontro. E quanto menos você foge dela, menos ela vai fugir de você. É por isso que a sociedade vive o caos nessa área. Porque se esqueceram de honrar, foram se quebrando esse princípio, que é princípio básico. Isso vem sendo quebrado reciprocamente, de forma deliberada, e você vê um caos social, onde ninguém respeita ninguém. Ninguém consegue respeitar uma pessoa até de idade. Nosso tempo é sim senhor e não senhor. Sim. Hoje, com 50 anos, eu tenho uma tia que tem 65, e eu chego na casa dela, tia, abençoa, eu me inclino e beijo a mão dela, do meu tio. Quem está vendo isso? Meus primos, olha, o Richardson é o nosso irmão mais velho. Quer dizer, olha só como é que a honra gera honra.
E os próprios casamentos, quem faz deles sou eu, por que não? Ele é o nosso irmão e vai fazer nosso casamento. Sim. Então, honra gera honra. Sim. E é difícil mesmo o tempo que nós estamos vivendo, né? Pastor Marcos. Pastor, acho que muitos que estão aqui, né, devem estar com a garganta coçando, né, porque a gente vê tanta coisa, né, e todo mundo deseja falar, né, e é um assunto tão importante, né, a gente está aqui numa escola dominical, está estudando algo que a gente não vai ouvir isso em nenhum lugar, na faculdade, seja qual for o lugar, a gente não vai ouvir, nem no programa de televisão. Você vai ver na televisão um programa de fofoca, né, a nora brigando com a sogra, a gente vai ver essas coisas. E o livro de Provérbios, eu acredito até que talvez o pastor vai tocar nesse assunto, mas por que eu fico assim com esse desejo, né, e a cabeça fica trabalhando em relação a isso? Provérbios 22:13, ele diz assim: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Você a castigará com vara e livrará a alma dela do inferno. Né? Eu sei que tem várias gerações aqui. A nossa geração aprendeu realmente, e não era o castigo, né, de maus tratos, não era nada disso. O conselho tutelar, com certeza, naquela época, não aprovaria todos os pais, porque eles também tinham o mesmo tipo de disciplina, né? Mas o que eu vejo aqui, pastor, e eu levanto esse questionamento, né? Por que eles não honram? Por que né, parte dessa sociedade não honra? E como o pastor falou, não honra nem pai, nem mãe, não honra o patrão, não honra o professor, né? Outro dia eu conversei com um professor, ele falou que tem que barrerar, porque o pai quer ir direto nele e bater nele por uma atitude que ele tomou necessária, e não foi nada absurdo, está dentro das regras de uma escola. Mas se o professor reprovar o filho, o pai vai lá querer bater no professor, né? Então, quando a Bíblia diz aqui de disciplina, é porque, pastor, eu vejo que a nossa sociedade, em todas as esferas, vive uma crise de disciplina. Isso acontece, inclusive, dentro das igrejas, né? Porque a igreja também traz o cidadão, está um cidadão lá de fora, e é por isso que a escola dominical é tão importante, porque a gente está aprendendo isso aqui dentro da igreja. A disciplina dentro da igreja também começa a ser algo tóxico. Ninguém aceita. Sim. É falar, ninguém quer. E está errado quem? Quem deveria ser honrado. E eu não estou falando do pastor Marcos, eu estou falando da igreja em geral, não estou falando da nossa igreja. Então, essa honra, ela vai se perdendo, né? E disciplinar não é com vara ou com outra coisa, tem muitas outras formas hoje que a gente sabe, o pai olha, a mãe olha, né? E a gente aprende. Só que a gente vive uma sociedade que se abstém da disciplina. Eu dei o exemplo da mãe que vai na escola querer bater no professor por causa do filho. Esse filho vai bater nela, não adianta. Esse filho vai bater nela. Esse filho vai desrespeitá-la. Esse filho vai escravizá-la emocionalmente. É uma situação, né, pastor? O senhor falou aí do celular, que o garoto chama a mãe de mentirosa. E é um erro que, às vezes, a gente não quer ter trabalho. Os pais, né, criavam 4, 5 filhos. Hoje, para criar um filho, você vai e joga o celular na mão dele, porque também você quer ficar com o celular na mão. Você não quer ter trabalho ali. Então, eu trago isso de forma muito rápida, né, irmãos? Está todo mundo aqui, né, nos ouvindo. Essa reflexão. Graças a Deus que a gente está num momento tão importante. E essa escola dominical aqui, ela vai refletir no nosso comportamento, com certeza, não só de pai e mãe, mas na nossa sociedade aí fora. E que isso se aplique na nossa vida, o princípio da honra, da disciplina, né? A gente tem que tratar uma pessoa, é claro, com carinho, com afeto, mas a gente não pode tratar a pessoa como vítima o tempo todo, coitadinho ou coitadinha do meu filhinho.
algum momento ele vai precisar ouvir o não. O não é necessário. O Salmo 1 fala do não, logo de início, né? Bem-aventurado é o quê? Feliz, bem-aventurado, aquele que não, aí repete 3 vezes, né? Não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O não precisa acontecer em todos os lugares, na igreja, no trabalho. Nós precisamos aprender a ouvir o não. A criança bate na mãe porque ela nunca aprendeu a ouvir o não. A ausência desse princípio, ele afeta todas as áreas da sociedade, né? Inclusive, o pastor trouxe aqui o exemplo, né? Não diretamente falando aqui da igreja, mas no contexto geral. Uma criança, um adolescente, um jovem e até um adulto, meu irmão, que não honra pai e mãe, que não honrou, ele também não vai honrar ninguém aqui. Não vai honrar pastor, não vai honrar liderança, não vai honrar, não vai. Pode ter certeza disso. Não vai honrar. O problema que foi criado lá no contexto, ou a ausência desse princípio lá no contexto familiar, ele vai refletir por onde essa pessoa passar. Imagina um menino de 7 anos querer dar um tapa no rosto da mãe na frente de uma pessoa que ele nunca viu. Imagina o que ele faz dentro de casa, então. E se esse menino fosse aqui da igreja, ele tentaria fazer a mesma coisa com a tia da classe. E ele ia crescendo e crescendo e crescendo, e ele não ia honrar a liderança, ia desobedecer pastor, ia fazer do jeito que ele quer e bem entende, sempre. E aí, irmão, não tem como ficar maquiando também as coisas, né? Isso é muito claro para a gente vê isso acontecer. Quantas vezes o pastor falou assim, ó, não faz isso, não vai por aqui não faz isso. Ih, fala sério, eu vou é por onde eu quiser. Por quê? Porque quando a mãe e o pai falou isso a vida inteira, a resposta foi a mesma. Ei, fala sério, eu vou por onde eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Então não se submete a ninguém. A ausência do princípio da honra, sobretudo na família, para onde a orientação é dada, vai trazer consequência para toda a sociedade. Vai trazer. A gente viu aí o estrago que aconteceu nos últimos dias aí. Claro, a gente não conhece os fatos, a verdade, mas ali naquele meio tem muita gente que desonrou pai e mãe. Tem muita gente ali que não ouviu, como a irmã disse, o pai e a mãe falar, não faz isso, não vai por aí. Por favor, não faz isso, vai dar errado. E foi. Tem uma promessa, a Bíblia conecta a honra aos pais com a promessa de que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Meu irmão, para pensar que promessa é essa. O fato de você honrar teu pai e tua mãe, isso te prolonga os teus dias na terra. Mas tem exemplo de desonra. Eu só trouxe um para a gente ganhar tempo. A Bíblia mostra consequências negativas para a desonra. Rúben, por exemplo, perdeu o direito de primogenitura por ter desonrado seu pai, Jacó. Embora fosse o mais velho, perdeu o direito que tinha. Perdeu o direito que era dele, por lei, inclusive. Perdeu o direito, porque desonrou o pai. Imagina, será que tem alguém aqui que tinha alguma coisa a perder por ter desonrado pai e mãe? Por favor, Rebeca, pode passar. Tem aí uma aplicação prática aí que eu trago com algumas perguntas. O princípio de honra se estende a outras figuras de autoridade da vida. Ó. Já tem sido falado sobre isso aqui. Eu coloquei ali, por exemplo, aos de mais idade, líderes, pastores de igreja. Eu coloquei só isso ali, meu irmão, mas tem uma série. Né? Por exemplo, podia ter colocado ali o patrão. Né? Você consegue honrar teu patrão? Ou lá você faz do jeito que você quer? Rapaz, irmãos, aí se estende por um campo imenso, né, pastor? Porque hoje as pessoas não respeitam mais
o presidente do nosso país, os governadores, aqueles que estão constituídos de poder no Planalto, não há mais o respeito. Pode ter certeza, irmão, que isso é decorrente da ausência do princípio da honra. Pode ter certeza. Eu poderia até citar aqui pessoas que a gente nota nitidamente que lá naquele contexto tem princípio de honra, porque o efeito é visível no outro, né? O princípio de honra na família cria um legado positivo. Estou fazendo perguntas aí, né, para você pensar. O princípio de honra na família cria um legado positivo? Pastor Richardson trouxe aqui diversos exemplos dentro desse contexto. O princípio de honra na família traz um legado positivíssimo. Mas tem o lado contrário também. A ausência do princípio da honra traz uma bagunça. Uma bagunça que, inclusive, nós temos visto nesse tempo. E aí, repito, irmãos, precisamos ser sinceros. Não é no mundo secular apenas, não, dentro das igrejas. Como o pastor Marcos falou aqui, falando na igreja universal, não aquela que tem o nome, esse nome, mas na igreja universal, a igreja está na terra. Está vendo isso o tempo inteiro, irmãos? Esse princípio pode influenciar futuras gerações. Olha isso. Olha isso. Olha a importância desse assunto. Gostei quando o pastor Marcos falou aqui que esse é um tipo de assunto que nós não ouvimos em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque isso não é mais importante. Você pode fazer o que você quiser. Quer bater na sua mãe? Fica à vontade. Quer desonrar seu pai? Fica à vontade. Seja feliz. Faça o que você quiser. Amém. Pastor Marcos. Amém, pastora. Pastor, quer falar? Pastora, é a contramão mesmo. É bem assim, o texto que Jesus diz que a igreja é sal da terra e luz para o mundo. Se ela se tornar insípida, né, perde todo o valor. Perde. Então, nós vamos vendo aí que esse princípio, ele cria um legado positivo, né? Quando você olha lá, por exemplo, quando você olha para os teus filhos, né? Já está vendo alguma coisa lá. Você está vendo, irmão. Você que tem filho, né? Seja ele pequenininho ou adulto. Você de mais idade que olha para o teu filho, né? Você olha para o teu filho e você... Qual o pensamento que você tem? Né? Você que não tem filho ainda, você que vai ter... A tendência do mundo é piorar, a gente já sabe disso. Então, o desafio, ele vai aumentando a cada dia mais, né? Porque a ausência do princípio de honra no lar é quase que total. Por quê? As pessoas não querem mais ter trabalho. Hoje, o pai e a mãe utilizam, muitas vezes, sem generalizar, como nós falamos aqui, a ferramenta que se tem para a criança poder ficar quietinha, né? Não é verdade? Eu fico olhando hoje, se fosse o tempo igual nós vivemos, irmãos, eu sei que o tempo passa, é inevitável, mas eu fico olhando lá na casa da minha mãe, foram 3 filhos homens, imagina, meu irmão, todo dia era briga, e minha mãe pegava e dava mesmo, sem pena, para a gente não brigar. Para a gente não virar bicho, ela falava, não virar monstro, para a gente não se matar, era o vocabulário dela. Né? Deu jeito. Era só pancada, e você sabe que mãe não erra, né? Se for cabo de vassoura, chinelo, tênis, o que for, vai igual um bumerangue, e dá volta para a mão dela. É incrível como isso tem um efeito positivo. O princípio da honra, como que se começava a respeitar? Porque se não fosse assim, você vai para onde? Vou jogar bola, mãe. 4 horas em casa, tá? Se não tivesse essas correções, eu vou 4 horas o quê? Eu vou a hora que eu quiser para casa, né? Então a gente tem vivido, irmãos, um tempo muito difícil, né? Princípio da honra
é importante. Na minha juventude, na minha infância, né, meus pais eram separados, meu pai bebia muito, né, era um homem muito agressivo. Quando ele não estava em casa, né, a gente via minha mãe machucada. Quando íamos falar alguma coisa, ela dizia, cala a boca, ele é seu pai, não fale nada, honra o teu pai. Nós não podíamos falar, mesmo vendo ela machucada, nós não podíamos falar nada dele, ela não aceitava. E essa mesma coisa eu passei para minha filha. Quando minha filha resolveu se casar, ela dizia assim, eu não vou chamar meu pai para entrar comigo na igreja, porque ele não me criou. Eu vou entrar com meu pai drástico, que é o Carlão. Eu falava com ela, minha filha, não desonre o teu pai. Mas, mãe, ele não me criou. Não importa, chame o teu pai. Ela falou assim, mãe, como é que eu vou deixar o Carlão? Eu falei, então entre com os dois. Um entra com você até a metade, o outro entra até o final. E assim ela fez. Amém. E ele chegou e falou assim, eu não mereço isso aqui, Sueli. Quem merece é o Carlão. Amém. Ela falou, mas o senhor é meu pai. Minha mãe disse que o senhor é meu pai. Parabéns, irmã, por esse teu comportamento. Outra coisa, pastor, tão... nós temos um exemplo aqui muito bom na igreja. O pastor Antônio, como é que ele cuida do pai dele? Isso aí. A gente fomos num acampamento, aí ele levou ele. Rapaz, eu estava observando. 2 minutos. Pai, como é que você está? Pai, está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? E isso, pô, eu fiquei muito orgulhoso dele. Isso aí é o respeito. É o exemplo a ser seguido, né? E aí, irmãos, como a gente percebe que isso vai se estendendo por todas as áreas da vida, né? E afeta a família, a sociedade, por onde quer que você vá. Se você não viveu e não vive esse princípio, provavelmente vai ter dificuldade, né? Pode seguir aí, Rebeca, por favor. Próximo slide. A honra da esposa. Está lá em Efésios 5:33 na parte final. E a mulher trate o marido com todo respeito. A esposa deve honrar o seu marido. E aí tem uma pergunta ali, para não gerar nenhum tipo de dificuldade, né? Não quero afirmar nada aqui. É possível haver uma verdadeira paz e bênção em um lar onde a esposa domina, onde o marido não é respeitado como líder? Ninguém precisa responder nada não, tá, irmão? Pensa sobre isso, tá? É possível haver verdadeira paz e bênção em um lar onde a esposa é dominadora? Onde o marido não é respeitado como uma liderança? Para vocês pensarem, e eu também, né? Pode passar, Rebeca, por favor. Próximo slide. Quando a mulher de Deus valoriza seu marido como líder do lar, ela receberá a recompensa da honra, que poderá vir diretamente dele, no caso ali, através dele, né? E às vezes por outros meios. Tem um versículo ali, a gente vai dar uma corrida, tá? Rebeca, pode passar, por favor. Aí, para não ficar nenhuma dúvida, né, sobre essas questões da honra, eu trouxe ali, ó, como devem agir as esposas de maridos que não são salvos ainda. Né? Porque aí alguma esposa podia falar, mas meu esposo, o cara é um ignorante, né? O cara é isso, é aquilo. Irmãos, olha, um testemunho rápido. Lá em casa a Cleide nasceu no berço evangélico e eu não. Depois que nós casamos, a Cleide foi para a igreja e eu não queria ir, de forma alguma. Isso lá na época de batatinha, tá, irmão? Aí a Cleide foi para a igreja. Irmãos, a Cleide saía de casa com a minha filha que tem 30 anos, pequenininha na época, bem pequititinha, e eu ficava olhando, né, e brigava com ela antes dela ir para a igreja. Aí ia para a igreja brigando, eu, né, no caso. E aí ela saía e eu ficava em casa. Meu irmão, eu tenho certeza que antes dela chegar na igreja, eu sentia um desejo no coração de estar junto. Só que o orgulho não deixava, sabe? Por que eu não fui, rapaz? Por que eu não estou lá junto, né? Lá de casa até a igreja deveria ser daqui, sei lá, naquele posto de gasolina ali, um pouco mais. Enfim, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de se ele não obedecer a palavra, seja ganho sem palavras. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Ganho sem palavras.
né? Que bênção, né? Seja ganho sem palavras pelo procedimento da mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Se o marido ainda não é salvo, é o seu comportamento, e o seu comportamento a honrá-lo que o alcançará, não a sua pregação ou o ensino, né? Tinha uma esposa que dizia para o marido: tu vai para o inferno. Se você não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. E ele não foi nunca para a igreja, né? Talvez tenham muitas histórias parecidas com essa. Pode passar aí, Rebeca, por favor. Agora a honra dos filhos, né? Frequentemente encontramos pais que tratam filhos como se fosse um estorvo. Filhos precisam de incentivo, direção e afirmação. Eles esperam por aprovação, precisam se sentir amados e valorizados. Do contrário, vão buscar isto em outros lugares. Vai, Rebeca. Deus diz: os filhos são herança do Senhor. Em vez de se alegrarem com essa promessa, muitos pais reclamam dos seus filhos, dando-lhes adjetivos como pestinhas, aborrecentes e etc. As palavras dos pais têm um enorme peso na vida dos filhos. Pode passar, Rebeca. Pais também desonram seus filhos por meio da ausência da disciplina. O pastor Marcos falou sobre isso aqui. Irmão, é interessante que a gente vai fazendo esses estudos, né? E nós, os pastores, nós não sabemos, né? Um do estudo ou da administração do outro. Mas o pastor Marcos falou sobre aquilo ali. Pais também desonram seus filhos por meio de ausência de disciplina. Existem pais que simplesmente ignoram as escrituras e preferem as técnicas da psicologia. Irmãos, eu sendo psicólogo, talvez eu deveria ser a última pessoa do mundo a colocar aquilo ali. Para defender o meu, né? Mas é isso que está acontecendo, irmãos. Na sociedade cristã, sobretudo. Sociedade cristã. Né? Na sociedade cristã. Se os pais recusam a corrigir seus filhos, eles se tornam rebeldes e desrespeitosos. Quando os pais querem ganhar o amor de seus filhos, tentando agradá-los sem corrigi-los, a reação deles é oposta. Olha aí, ó. Nós já falamos sobre isso aqui e muito. Só que agora nós entramos nesse contexto cristão. Não, meu filho é um anjinho, né? Minha filha é uma anja. Calma aí. Meu irmão, será que é isso mesmo? Como é que anda lá na sua casa? Meu irmão, minha irmã, seu filho, sua filha se submete a você lá na sua casa? Seus filhos têm honrado você como pai e como mãe? E você que ainda tem seu pai e sua mãe, você tem honrado também? A reação deles é oposta, quando não tem a correção. Que coisa triste, né? Porque o que a gente mais vê é a falta de correção. O pastor Marco, muito assertivo, trouxe aqui muitas ideias sobre isso. Você vê que hoje, algo que era tão normal e que é bíblico, a igreja tem dificuldade para corrigir hoje. Porque se você falar um A, aquela pessoa sai da igreja. Ela abandona tudo. Ela deixa de fazer o que estava fazendo. Ela larga tudo, porque ela ouviu A. Porque ela ouviu, ó, você não pode fazer assim, não é melhor você ir por aqui. Por que que ela larga tudo? Porque ela nunca ouviu uma orientação dessa, provavelmente. E aí, a primeira vez que ela ouve, é de alguém que para ela é recebido como uma afronta. Afinal de contas, quem é essa pessoa para me orientar assim? Quem é essa pessoa? Então, o tempo é de muita dificuldade. Agora guarda o que eu vou te falar em nome de Jesus, principalmente para quem não tem filho nessa noite, nessa manhã. Se você não adotar imediatamente o princípio da honra para a tua vida, os teus filhos que virão correm sério risco. Correm sério risco nesse mundo. Porque não obedece mais à autoridade.
Antigamente, quando éramos parados no trânsito aí por alguma autoridade, era assim, senhor, seu documento, por favor. Sim, senhor, está aqui o documento. Ó, seu documento não está aqui atualizadinho. Sim, senhor, realmente não está certo. Senhor, me desculpa. Sim, senhor. Não, senhor. Agora não. A autoridade para a pessoa e a pessoa acha que é mais autoridade do que a própria autoridade. Você que ainda não tem filho e vai ter em nome de Jesus, se você não adotar o princípio da honra para a sua vida, sérios riscos virão, porque a sociedade, ela tem eliciado o comportamento que a gente tem visto por esse mundo decorrente da falta do princípio da honra. E a gente se assusta, né? Eu falo, meu Deus, cara, o que é isso? Como é que pode fazer uma coisa dessa? Como é que pode ter uma atitude dessa com uma autoridade? Como é que pode agir assim com um pastor, com um diácono? Irmãos, lá na igreja tinha diácono, que ele ficava na porta, né? Algumas pessoas aqui conhecem lá o modelo da igreja lá, né? A estrutura. Então, o diácono ficava olhando, aí as crianças iam entrando pela porta. Se fizesse assim, ó, o diácono, joga o chiclete fora agora. Estava às vezes nem com chiclete na boca a criança. Eu fiquei diversas vezes chateado porque o diácono fazia isso com a minha filha. E entrando pela porta assim, ó. Opa, para aí, joga o chiclete fora, vai entrar na igreja do Senhor, que chuprou um chiclete não. Aí, jovenzinho, adolescente iam para o banheiro. Me lembro um dia, os diáconos já estavam de olho, né? Aí os jovens e adolescentes foram para o banheiro. Daqui a pouco, antes deles saírem, os diáconos entraram atrás. 2 diáconos bravos, meu irmão, tinha lá na igreja. Chegaram, olharam para o teto, cheio de papel higiênico colado no teto. Sabe que eles faziam bola de papel molhado e, ó, colava no teto. O diácono falou, opa, entra aí, pode entrar. Você vai lá buscar a escada e você fica aqui. Pode ir, vai lá agora. Ou tu quer que eu vou lá chamar teu pai? Limparam o teto, irmão, ficou mais limpo do que esse aqui, se bobear. Esfregaram bonitinho, o culto inteiro, passou do final do culto. Limpando o teto de banheiro. Agora não pode mais fazer nada, você não pode falar mais nada, todo mundo pode fazer o que quiser, meu irmão. Aqui, sobretudo, não pode ser assim. Isso é a casa do Senhor. Mas esse comportamento que é eliciado aqui, ele não foi aprendido aqui. Ele veio de algum lugar, menos daqui, porque aqui não ensina isso. Aqui não se ensina desrespeito. Aqui não se ensina que você tem que fazer tudo o que você quer e bem entende. Aqui não se ensina que você pode jogar copo no chão, que você tem que deixar copo largado no chão. Aqui não se ensina que você vai no banheiro e deixa a torneira do mictório aberta, porque você quer deixar para a água ficar se esvaindo ali. Aqui não foi ensinado isso. Isso está sendo eliciado aqui, mas decorrente de uma aprendizagem fora daqui. Falta do princípio da honra, falta de obediência aos pais, que vai se estendendo por nossa vida em todas as áreas, e depois o preço é pago. Queria me perdoar. Ai, meu irmão, vou ter que correr. Pegar o tempo do senhor. Tem tempo para falar? Pode, pastor, não, pode falar. O que acontece? Eu aprendi limite dentro da minha casa com meus pais. Eles me ensinaram também que em casa tinha que ter cada um sua função para lavar um banheiro. Nós passávamos na nossa época aquele vermelhão, né, que tinha o piso, a cera, depois que tinha a sua atividade, o futebol. Mas primeiro tinha que ter esse princípio dentro de casa. Isso nos moldou muito, eu creio, a nossa geração aqui. Nos ajudou muito. E hoje, lá em casa tem função, cada um tem sua função. Hoje não vão jogar seu futebol, nem seu vôlei, mas gostam de jogar no computador ali o jogo. Eu falei, antes de ligar essa aí, vamos fazer alguma coisa dentro de casa. Porque eu tenho que ensinar esse tipo de coisas, para que eles possam ser moldados para amanhã com os filhos dele, com família. Então, nós tivemos esse limite. Hoje não está tendo limite. Hoje não está ensinando que eles têm um limite. Meu pai me ensinou respeito fora de casa também. E eu levo isso até hoje. Eu, quando vejo uma pessoa, eu tenho 60 anos de idade,
Tenho 60 anos de idade. Eu, quando vejo um casal com mais idade do que eu, respeito. Eu vejo aquele ali como algo que eu também quero alcançar. E essa geração hoje precisa aprender. Os meus filhos precisam aprender. E esse é um desafio dentro de casa para pai e mãe. Ensinar os seus filhos. E eu quero dizer algo aqui. Se hoje tem alguma família aqui passando por esse tipo de coisa, ainda há tempo de sentar com a família, sentar com os filhos e orientar eles em nome de Jesus. Amém. Passa aqui para o pastor Marcos, por favor. Irmãos, são 10h30. Eu vou até 10h45. Tudo bem, pastor? Pode ser? Tá. Pastor, eu fico assim pensando como que a gente pode influenciar, ou para o bem, ou para o lado contrário, né? Porque a gente pode pensar que é vara ou chinelo, mas tem outras coisas, né? Tem assuntos que são referentes a níveis de maturidade, que talvez o pastor ou um irmão aqui que tenha 40 anos vai conversar sobre esse assunto numa boa. E que não dá para a gente conversar na frente daquele que tem 20 anos. Se o nosso filho nos vê criticando uma autoridade, ele vai crescer com essa mentalidade. Se os nossos filhos nos verem falando mal do presidente, por mais que a gente tenha direito de fazer a nossa avaliação, eles... não, eu não tô... Um garoto de 5 anos, de 6 anos, ele sabe reproduzir. O pastor Antônio, a gente uma vez, a gente pastoreou em Brisamar, e eu vim assistindo uma mensagem, naquela época ainda era um rádio, mas que tinha aquela fita, eu esqueci o nome daquela fitazinha, de cassete. E eu tinha de um pregador, eu coloquei, e o Mateuzinho estava dando, ele tinha o quê? Uns 4 anos. O pastor usou uma palavra que para a gente é pesada. Quando chegou, ele viu um ônibus na frente, ele, pastor Marco, travessa. Ele usou a mesma palavra do outro líder, né? Aí o Antônio ficou cheio assim de vergonha, né? Mas ele ouviu uma mensagem que não era... Eu nem imaginava que aquele pregador fosse falar aquilo. Então, a gente tem níveis, e o pastor Antônio depois pôde orientá-lo, né? Tem níveis de situações, irmãos. Não adianta. Eles estão olhando para a gente. E eu não posso tornar a mesa da minha casa, a gente está falando de família, de assuntos que não vão gerar crescimento nenhum. Tem coisas que eu vou ter que ir para o quarto com a minha esposa, e lá dentro do quarto tratar eu e ela, porque nós temos maturidade. Você viu isso? Como nós vamos fazer aquilo? Não é assunto geral. E eu percebo, pastor, que algumas coisas é porque a gente fala. Se o pai falar palavrão na frente do filho, ele vai reproduzir palavrão. Se o pai, qualquer assunto que ele tratar ali, que ele acha que o filho vai reproduzir aquilo ali. Então, a gente tem esse cuidado. Isso também faz parte da disciplina e da orientação. Eu não sei se eu consegui explicar para os irmãos, né, aquilo que está no meu coração. Sim, pastor, com certeza. Eu acho que está muito bem explicado, né, tudo aqui, né, porque acho que não tem como ser mais claro, né, do que a gente está falando, meu irmão. A gente está pensando no aqui, no agora, a gente está pensando no amanhã. Você imagina se esse princípio ele for extinto. Por exemplo, o que vai ser da igreja? Se hoje que a gente trabalha e luta para essa manutenção, porque é uma ordenança de Deus, a gente já vive o que tem vivido, você imagina se esse princípio for extinto? Né? Tem pai e mãe que já perdeu a mão já do filho, não tem mais jeito, querido, não tem. Aos olhos humanos não tem jeito, o que a gente não pode aceitar e admitir é que isso aconteça no contexto bíblico, de Deus aqui. A gente vai morrer no sentido literal, pastor, da palavra, enquanto viver, trabalhar para que isso seja mantido, porque é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Um dia eu estava numa empresa que eu trabalhava, e eu deveria ter nessa época aí uns 35 anos de idade, aí teve uma mudança na empresa. Eu com 35 anos de idade, eu acho mais ou menos, e já tinha muitos anos lá na empresa, né? E aí um dia o chefão falou assim, teve uma mudança na empresa aí, entrou um encarregado novo. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? Daqui a pouco veio o encarregado, meu irmão, garoto, 18 anos de idade. Quem iria tomar conta? Um monte de velho.
O mais novo era eu com uns 35. E todo mundo, bom dia, tudo bem com o senhor? Eu sou fulano de tal, eu faço isso, isso e isso. Aí o outro, bom dia, tudo bem com o senhor? 19 anos e um monte de gente velha. O senhor vai bem? Meu irmão, isso é aprendido, isso é princípio de honra. Isso é princípio. O pastor Marco poderia ter 20 anos. Oi, pastor, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? Zé Ricardo, pastor Delci, os demais pastores, poderiam ter 20, 19, 21. Pastor, a paz do Senhor, tudo bem com o senhor? O senhor está precisando de alguma coisa, pastor? Meu irmão, o que está acontecendo lá na nossa família? Porque o comportamento que nós eliciamos fora do nosso contexto familiar é aprendido lá. Vou até diminuir o tom, que eu não estou pregando, né? Estou dando estudo. Estou dando estudo, irmão. Deixa que o irmão quer falar ali, Tiago. Ai, meu Deus, me ajuda para eu conseguir finalizar. Bom dia, paz do Senhor para a igreja. Voltando ao assunto aí que o pastor falou, e o pastor Delci também tinha dito, né, em relação ao limite que deve ser dado, né, em casa, principalmente aos filhos, mas eu acho que isso também cabe a nós, aos pais. Nós sabemos que tudo na vida tem que ter limite, né? A gente vai colher aquilo que a gente plantar. E no meu tempo, eu falo muito isso para meus garotos, existia uma disciplina no colégio que era a organização social política e brasileira, né, que ela ensinava que os nossos direitos, né, eles têm sempre limite, né? Ele vai até onde o do outro termina. Né? Na vida tudo tem limite. Existe limite no trânsito, a velocidade, né? Nós temos limites no nosso trabalho, no horário de chegar, e assim tem que ser em casa também. Tá? E eu estava vendo aqui em Provérbios 22, 28, que diz assim: não removas o limite antigo que fizeram teus pais. Né? Nos dias de hoje você vê que principalmente a mídia e o mundo, né, tenta colocar na cabeça das pessoas que a vida é sua, você pode fazer o que quiser. Não, não é bem assim. Tudo tem limite. E se todo mundo for nesse caminho, cada um vai fazer o que fizer e vai virar uma bagunça. Aí é o caos, né? Total. Exatamente, vira um caos. Então, para tudo, tem que ter limite, sim. Tá? Principalmente na nossa casa. Aí, nós temos irmão, que pegar os nossos filhos e ensinar o limite para eles. Dentro do que você está falando, né, é tão importante pensar sobre tudo isso, porque isso, como nós já falamos aqui, isso vai sendo estendido para a sociedade. Né? Aí tem algumas pessoas que falam assim, mas você só fala do teu tempo. No meu tempo era assim, assim, assim. Meu irmão, tu quer que eu fale o que é desse tempo? E outra, se você não ouve a pessoa que tem mais idade que você, que viveu um outro tempo, muito mais até difícil, se você não tem a capacidade de ouvir essa pessoa, de seguir essa orientação, você não vive princípio de honra. Porque qualquer pessoa de mais idade aqui, se chegasse para mim e falasse, pastor, no meu tempo, era assim, é mesmo, irmão? Sim, senhor. É verdade, né, irmão? No seu tempo, né? Agora, hoje não, a gente fala, cara, no meu tempo, tudo é o teu tempo? Só sabe falar que é o teu tempo, meu irmão, tu quer que eu fale desse tempo, então? Nesse tempo triste, é tudo no nosso tempo que nós vivemos, meu irmão, e outra, olha, meu querido, minha querida, dá ouvido para quem quer te ajudar. Escuta quem quer te ensinar. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho, não. Deixa alguém te conduzir, meu irmão, minha irmã. Amém, minha irmã? A paz para a igreja. Eu notei como mãe que a gente tem um momento para libertar os filhos, entendeu? A gente já perdeu o controle sobre eles, assim. Agora eles são adultos, estão formados, eles têm que tomar a rédea da vida deles. Aí, as minhas filhas, quando chegam, eu falei para as minhas filhas assim, quando vocês terminarem a faculdade, vocês vão tomar a rédea da vida de vocês. Vou entregar os documentos de vocês, dos que vocês têm aqui, vocês vão... E também, vai casar. Mas vocês vão casar. Vocês já estão namorando 7 anos, já conhecem bem os namorados, vocês vão casar. Formou a faculdade, se casa. Vai tomar posse da vida de vocês. E assim foi feito. E deu tudo certo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Agora, dentro do que a irmã falou, tem uma coisa muito importante aí, né? Seu filho pode casar, ele pode ter filho também, mas não vai deixar de ser seu filho, não. Continua sendo seu filho.
né? Rebeca, agora, gente, acabou as oportunidades, tá bom? Por favor, Rebeca. Ai, meu Deus, a honra dos maridos. A honra do marido. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas. Tratem-nas com honra, para que, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Pode passar, Rebeca. Como que o marido deve honrar a esposa? Como parte mais frágil. Estou acompanhando o texto lá, tá? Que foi lido o versículo, né? Isso quer dizer que a força física da mulher comum é inferior à do homem comum. Por isso ele deve tratá-la como damas. Os homens são fortes e devem proteger suas esposas, como também serem sempre prestativos no que se requer o uso de mais força. Vai, Rebeca. Por favor. Isso implica também ser gentil, atencioso, tratar com delicadeza, dar preferência a ela e ser sensível às suas necessidades. Aquela última parte ali é para o homem, né? Você viu lá? A honra do homem. No reino de Deus, liderar é servir e não dominar. Tá? Então, se tem algum homem dominador aqui, você precisa ressignificar os seus pensamentos, tá bom? Pode passar, Rebeca. Como o homem deve honrar a mulher, como co-herdeiras da graça da vida. Elas não estão numa posição inferior, mas em plena igualdade diante de Deus. Está lá em Gênesis 1, 27. Quando maridos insistem, por exemplo, em tolher suas esposas ministerialmente, achando que não cabe a elas o papel de ministrar e ensinar, eles estão a desonrá-las. Se o marido desonra a sua esposa, sua oração não é ouvida. O texto foi claro, né? Imagina, marido que não honra a sua esposa, sua oração não é ouvida. Isso é muito sério. Tem que rever esse conceito. Vai, Rebeca. A boa notícia também é verdade. Se você honra sua esposa, você terá confiança quando estiver em oração diante do Senhor. A honra abre os céus, atrai a recompensa sobre nossas vidas. Amém? Tem um extrazinho aí, bota aí, Rebeca. O princípio da honra é a base do relacionamento saudável e duradouro. A Bíblia ensina que a honra traz vida longa e bênção. Isso reflete diretamente na convivência familiar, contudo, se praticada, transborda na sociedade. Filhos que aprendem a honrar tornam-se adultos respeitosos, cidadãos éticos, comprometidos com o bem. Mais um pedacinho. Assim, o princípio da honra não apenas edifica famílias, mas também transforma comunidades inteiras, inclusive a igreja, tornando o mundo um reflexo mais fiel do amor de Deus. O teu comportamento, ele é um reflexo do amor de Deus? Você vê isso? Forte, né, pastora? Você vê isso nos teus filhos? Você está deixando isso para eles? Repito, o teu comportamento é um reflexo do amor de Deus? Que nessa manhã o Senhor tenha falado aos nossos corações, né? E que essa reflexão não pare por aqui, mas que ela continue no nosso coração. E que essa palavra encontre no nosso coração terra fértil. A proposta aqui, querido, não foi te ensinar como criar teu filho. Nunca faríamos uma coisa dessa. Trouxemos diversos exemplos aqui e que você já conhece, você vê, quem sabe, todos os dias por onde você anda. Falta de respeito, insubmissão, ninguém ouve mais o outro. As pessoas fazendo do jeito que querem e bem entendem.
As pessoas dizem, eu sou dono do meu nariz. Só que não. Deus é dono do nosso nariz. Então, que nessa manhã, meu irmão, minha irmã, essa palavra encontre aí morada no seu coração e no meu também. Que você possa olhar para a sua família e ver um grande legado que você está deixando para a sua casa. Para que, assim como o pastor Richardson comentou inicialmente, que esse legado seja perpetuado por cada um da sua casa. Amém? Estou finalizando, tá, Augusto? Na verdade, finalizei, pastor Delci, por favor, meu amigo. Gente, eu quero agradecer por essa oportunidade. Você pode falar assim, mas o pastor é da igreja, meu irmão, isso é uma oportunidade. Isso é uma oportunidade ímpar. Todas as vezes que um de nós sobe ali é uma oportunidade ímpar. Mas só você agradece quando é de fora. Não, meu irmão, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Porque eu tenho muito a aprender, irmão. Muito. Deus sabe o quanto eu preciso aprender. E nessa manhã eu tiro um grande aprendizado para a minha vida também. E que assim seja também na vida dos irmãos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?